Olá, alunos, uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando aqui a nossa segunda aula de bibliologia. Hoje nós estaremos aí acompanhando juntos, tá? Vamos dar início então. Deixa eu só dar uma modificada aqui em algumas configurações, porque hoje mudou um pouquinho aqui o meu modelo para gravar. Amém? Página de número 8, dando continuação na nossa apostila de bibliologia, tá? Divisões temporais da Bíblia. A palavra temporal, ela vem de alguma coisa que acontece dentro do tempo. E atemporal é o que acontece fora de tempo. Então, temporal é dentro de tempo e atemporal fora de tempo. Por exemplo, nós temos as estações do ano. Então, as estações do ano, elas devem acontecer dentro do tempo, certo? Sendo verão, primavera, verão, outono, inverno. Agora, o que seria atemporal? Atemporal seria, toda hora eu vou ter que vir mexer no celular aqui. Atemporal seria quando, por exemplo, no verão, que é o que está acontecendo, no verão nós tivermos um frio de 8 graus e no inverno nós tivermos um calor de 30 graus. Então é atemporal, certo? Divisões temporais da Bíblia. Para os cristãos, a história da humanidade remonta-se à história bíblica, correto? Então, assim, ó, se você for estudar ciência secular não, a ciência, né, a história secular, a ciência vai dizer que o homem ele tem muito mais do que 6.000 anos. E aproximadamente, segundo o calendário judaico, nós estamos perto do ano 6.000. Então, quando você estuda a história secular, ela não bate muito com a Bíblia, correto? Então, quando você vai lá para a escola estudar ou para a faculdade, que nós aprendemos na escola e depois isso é reforçado na faculdade, é o quê? É que nós viemos de um ser que evoluiu, né? A gente costuma falar, viemos do macaco, mas não necessariamente é isso que Darwin fala. Darwin fala que nós viemos de um ser que evoluiu. Em alguns momentos, né, ele chega a dizer que nós viemos até mesmo de um réptil, entende? Agora, a história da Bíblia é o quê? É Adão, que Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, e é o que nós vamos falar um pouco agora. Dentro desse quadro aí, que é a nota do editor, né, vai dizer assim: não quero aqui focar no homem, por isso temos uma disciplina que focará nos estudos do homem, correto? Mais para frente nós teremos uma disciplina que focará nos estudos do homem, assim como no estudo de Cristo, no estudo, entre aspas, da pessoa de Deus, no estudo do Espírito Santo. Então, algumas dúvidas que forem surgindo desse tipo, a gente vai deixando para frente, tá bom? Mas aqui vai ser preciso falar um pouquinho sobre o homem, para a gente introduzir a aula de hoje. Então, segundo o BKJ, que é a Bíblia de King James, em hebraico a palavra terra, correto? Entre parênteses, Adama, é muito semelhante à expressão homem, no sentido de ser humano. Adam é formado de Adama, compreende? A terra, no original do hebraico, ela é parecida com a palavra Adam, que é o que é aplicado ali no original do hebraico também. Homem e animais são criados por Deus. Obviamente existe uma diferença que a gente sabe que o homem é racional, né? Ou seja, ele tem um raciocínio, a sua psique, né? A sua alma, no qual ali ela consegue guardar ou pôr para fora sentimentos, emoções. O animal não, o animal, por mais que a gente queira, né, acreditar que o animal ele tem sentimento, ele tem emoções, o animal ele sobrevive, ele vive e sobrevive à base de instintos, né? Jamais um animal, na cabeça dele lá, ele não consegue pensar que ele tem que matar outro para sobreviver. Se ele pensasse assim, talvez ele não faria, né? Ele age no instinto. O leão, por exemplo, ele mata para sobreviver,
mas no final da sua vida ele vagueia sozinho, é expulso do próprio bando, vagueia sozinho e é morto, comido por hienas. Então, é o ciclo da vida, né? Da vida animal. É o ciclo da vida animal. É a cadeia alimentar, como a gente aprende na escola, né? No final das contas, todos eles voltam para a terra. O homem não, o homem trabalha com a sua psique, né? O homem trabalha com a tricotomia. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas resumidamente nós somos compostos por três, tá? Corpo, alma e espírito. O meu corpo é isso aqui que está sendo usado para falar com vocês, branco, né? Barbudo, careca. Alguns vão ser moreno, cabeludo, outros vão ser mais gordinho, outros vão ser mais magro. Isso é o corpo, né? A gente costuma dizer que a nossa vida ela é passageira. Isso é um grande equívoco. Nós não somos passageiros, nós somos eternos. O que é passageiro é o nosso corpo vai voltar para a terra. Aí nós somos compostos também pela alma. A origem da palavra psique vem de alma. Então, as primeiras vezes que os filósofos implantaram a ideia de que a gente teria uma alma, e agora a gente já sabe muito mais sobre isso, a alma é onde guarda os sentimentos, as emoções, é da onde vem muita coisa. Então a nossa alma ela é eterna, correto? E aí nós vamos ter também o nosso espírito. A Bíblia fala que Deus fez o homem e soprou nas narinas de Adão o espírito. Então a gente acredita dentro dessa disciplina dentro dessa teologia da tricotomia, a gente acredita que nós somos três: corpo, alma e espírito. Euclides, quando eu morrer, então, o seu espírito volta para Deus, a sua alma, ela vai prestar conta, sendo no céu ou no inferno, e mais para frente também nós falaremos um pouco sobre isso em escatologia, que é a matéria dos finais dos tempos, e o seu espírito e o seu corpo, ele apodrece aqui na terra. Mas tem um porém, quando Jesus voltar, né? Eu acredito que a nossa geração não vai passar por a morte, mas sim ser arrebatado antes. Mas quando Jesus voltar, esses que já morreram, eles terão esse corpo aqui, o corpo vai se encontrar com a alma e eles terão o corpo transformado, né? E a Bíblia fala que até o mar que engoliu os mortos, né? O mar vai ter que dar conta dos mortos. Então, ali falando um pouquinho ainda sobre Adão, na página 7, no último parágrafo vai dizer assim: o homem foi criado com a capacidade de se relacionar com o seu Criador, correto? O animal, por mais que ele quisesse se relacionar com o seu dono, eu tenho 2 cachorrinhos, maravilha, a gente chama de filho, bebê, aquela coisa tal, mas ele age por instinto. Se ele se sentir ameaçado, ele vai me morder, entende? Se ele se sentir ameaçado por outro cachorro, ele vai latir, entende? Ah, mas é bonitinho, quando tá com fome, traz um potinho para mim, eu boto comida. Como sabe, né, que tá com fome? É o instinto do animal. Mas é bonitinho, quando tá com frio, ele chega pertinho da gente, fica é o puro instinto do animal, né? O máximo ali que ele consegue entender é que ele tem um tutor, que ele tem um dono que cuida dele, né? Através do cheiro que o dono chegou, através do barulho, através da forma que nós falamos com ele, eu e minha esposa. Então é assim que funciona. Já o homem não, o homem consegue raciocinar. Opa, peraí, isso daqui que eu estou fazendo é reprovado diante de Deus. Isso daqui é aprovado diante de Deus. Ele consegue parar, pensar e raciocinar, né? E principalmente se relacionar com Deus. Vai terminar dizendo assim: na qualidade de filho e servo e nomeado como mordomo e gerente, ou seja, Deus fez o homem e falou: dominai sobre todas as aves do céu, dominai sobre todos os animais do campo, sobre todos os animais da terra. Deus fez o homem para dominar. O homem que eu digo não na esfera masculina ou feminina, mas o homem que eu digo é o ser humano. Página de número 8, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Perdão, página de número 9. Vai falar um pouco sobre os patriarcas. Então, ainda dentro da divisão da Bíblia, existiram ali os patriarcas, né?
que foram Abraão. Depois de Abraão veio o seu filho Isaque, depois de Isaque veio o seu filho Jacó. A gente fala Abraão corretamente quando Deus muda o nome de Abraão. E a gente fala Isaque corretamente, só que costumeiramente a gente fala Jacó. Mas a gente não pode se esquecer, nós não devemos se esquecer que o nome Jacó, ele também foi mudado, né? Ele foi mudado para o nome Israel, correto? Ele foi mudado para o nome Israel. Então Abraão, Isaque e Israel. E Israel foi da onde provém as 12 tribos, que nós vamos falar depois, um pouco mais para frente. Aqui nós estamos falando ainda dos patriarcas, tá? Lembrando que Jó também pode se encaixar numa ideia de patriarca, porque cronologicamente o livro de Jó está entre os primeiros livros da Bíblia, se não o primeiro. Então, cronologicamente, quando fala patriarcas, são aqueles que vieram primeiro. Mas da forma que nós lemos a Bíblia, entendemos ali a questão do chamado, a questão, né, que nem Abraão, pai de multidões, Isaque, o filho da promessa, e de Jacó, adivinha o restante, adivinha as 12 tribos e o restante da divisão das tribos, enfim. Então ali a gente tem toda essa ideia, né, de quem são os patriarcas. Depois nós vamos ter o exílio babilônico. As 12 tribos, elas se dividiram na morte do rei Salomão em 930 a.C., correto? Elas se dividem. Quando elas se dividem, fica 2 no reino norte e 10 no reino sul. Se dividem entre reino norte e reino sul. O reino norte, ele fica conhecido como reino de Judá, e o reino sul fica conhecido como reino de Israel. E ali a gente precisa entender algumas vezes que nós estamos lendo a Bíblia, que não está falando do povo como um todo, mas está falando na divisão do reino. Por exemplo, quando o Império Babilônico, né? Quando o rei da Babilônia invade Jerusalém, sitia Jerusalém em 3 instâncias, ele sitia Jerusalém em 3 instâncias. Na primeira ele leva a classe nobre, na segunda ele leva a classe média, e na terceira ele leva o restante do povo. Daniel foi na primeira, junto com seus amigos, e Ezequiel foi na terceira, que foram profetas que viveram no exílio babilônico. Ou seja, ele, né, o rei, quando ele invade, ele vence a batalha contra Israel, ele vence a batalha contra essas 2 tribos que ficaram. As outras 10 tribos, futuramente, vieram a cair na mão dos assírios. Então a gente precisa, depois mais para frente a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Ali no último parágrafo da página 9, entre 606 e 539. Então, aproximadamente, a Jerusalém ficou aproximadamente 70 anos sob o jugo da Babilônia. Aí nós vamos falar do período interbíblico, ainda dentro da divisão da Bíblia. O período interbíblico é aquele período em que Deus, ele deixa de falar com o ser humano, né? Deus, ele deixa de falar com o ser humano, e é muito subjetivo, porque algumas pessoas falam assim, tem uma folha em branco na Bíblia, que é a folha em branco, que Deus... É uma forma de entender, aquilo ali é um modelo simbólico. Mas como eu sempre falo, não é porque Deus deixou de falar com o ser humano no período conhecido como período interbíblico, ou período intertestamentário, que nós conhecemos e chamamos, que a história parou. Dentro desse período intertestamentário, a história continua. E aí nós vamos ter alguns livros chamados livros apócrifos, certo? Livros apócrifos foram livros que não foram aceitos dentro da divisão da Bíblia Sagrada. Como assim a divisão da Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela não é, eu já falei aqui na primeira aula e vou repetir, ela não é um livro, ela é uma junção de 66 livros. E essa junção, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela veio acontecendo com o passar do tempo. E aí, quando teve lá o conselho, os primeiros concílios, né, o conselho, já foi ali ordenado e decretado quais livros seriam aceitos.
E os livros que foram aceitos para fazer parte do cânon bíblico, ou seja, da canonização, da junção, foram livros que tinham fundamentos bíblicos, foram livros que não batiam de frente um com o outro, mas que eles conversavam entre si, foram livros que foram citados pelos profetas, foram citados pelos discípulos, foi citado pelo próprio Jesus. Então, existem coisas, por exemplo, no sermão de Jesus, ele fala muita coisa do Antigo Testamento, ele fala sobre Isaías, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre muitas pessoas que passaram no Antigo Testamento. No sermão de Pedro, ali em Atos 2, ele fala muita coisa também. O diácono lá, que foi morto apedrejado, agora me fugiu o nome dele aqui, Estevão. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, antes dele ser apedrejado, ele faz um discurso. E naquele discurso de Estevão, ele traz momentos e traz lembrança, olha o conhecimento do homem, de quando Noé estava na arca, entende? Depois você lê lá Atos 8, se eu não me engano, Atos 7, Atos 8 já fala sobre Filipe em Samaria. Atos 7. Então, esses livros, eles conversaram entre si. O livro de Mateus conta as mesmas histórias, ou um pouquinho diferente, coisa pouca diferente, do livro de Marcos, do livro de Lucas. E o livro de João é um pouco mais diferente do que os demais, mas conta também as mesmas histórias. Então, os livros apócrifos, eles não foram aceitos, porque eles contavam histórias que não contavam em nenhum outro livro. Correto? Eles contaram partes da história, falaram sobre Deus até, coisas que não estavam escritas em outro livro, então eles não podiam ser aceitos. Por exemplo, Daniel na nossa Bíblia, tá? Na nossa Bíblia evangélica, quando eu falo evangélica, eu falo por a questão de editoras. Na nossa Bíblia evangélica, o livro de Daniel ele vai até o capítulo de número 12. Numa Bíblia que contém livros apócrifos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução muito boa, indico inclusive para quem é estudante de teologia, porém tem livros apócrifos, não precisa você comprar, você pode baixar o aplicativo da Bíblia de Jerusalém em português. Tem uma tradução muito boa, porém tem 2 capítulos a mais em Daniel. E o que quer dizer esses 2 capítulos a mais? Conta história que não tem em outro lugar da Bíblia. Inclusive, fala até sobre dragão, entende? Aí nós vamos falar aqui mais para frente sobre outro livro apócrifo, já vou adiantar aqui, chamado de Livro dos Macabeus 1 e 2. O livro de Macabeus 1 e 2 é exatamente isso que a gente vai falar aqui, ó. No tópico 1 aí, domínio persa após a queda do Império Babilônico no século IV a.C. O Império Persa assumiu o controle da região, permitindo que muitos judeus retornassem à sua terra natal e construíssem o Templo de Jerusalém. Quem ordenou o Império, quem dirigiu o Império Persa? O livro de Macabeus, como eu disse, é um livro histórico também, porque ele também vai trazer um pano de fundo histórico. Quem ordenou tudo isso foi um homem chamado, que você já ouviu falar na escola, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele cresce, ele domina quase o mundo inteiro da época. Ele é um homem muito inteligente, tinha uma técnica de batalha excepcional, descobre que ia morrer, divide o seu bem para mais quatro reis, né, digamos assim, que estavam abaixo dele, e quando ele morre, esses 4 reis dividem ali o perímetro em quatro locais, ou seja, cada um assume a dinastia. Depois que ele morre, ele tem alguns filhos, e desses filhos netos, e vai. Na sua 4ª geração, nasce um homem chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um cara muito cruel mesmo. A Bíblia apócrifa, né, os livros apócrifos de Macabeu, vai dizer que Antíoco Epifânio ele entra no templo de Jerusalém em 186 a.C., ele consegue profanar o templo, ele faz um monte de coisa ali, sacrifícios dentro do templo, mata homens, mata mulheres e tenta implantar a cultura helenista, ou seja, a cultura dos gregos, que era até então uma cultura totalmente aberta. Ele tenta implantar essa cultura para os judeus. Tudo isso daí está entre o tópico 2, 3
e 4. Pulando para a página 11, vai dizer assim: embora o período interbíblico não seja amplamente documentado nos textos bíblicos, volto a falar, não é documentado nos textos bíblicos da nossa Bíblia, mas ele é documentado nos textos bíblicos de uma Bíblia com livros apócrifos, repito, por exemplo, uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém. Tá? Então, Euclides, é interessante os livros apócrifos? É interessante a nível de estudo. Você agora é um estudante de teologia. Você não precisa acreditar em tudo que você lê. Mas se você lê e você entender que ali tem um princípio teológico, tem um princípio histórico, você saber fazer essa divisão, isso não vai te atrapalhar. Em sala eu falo, não vai pregar sobre os livros apócrifos, não vai pregar sobre Alexandre o Grande, não vai falar isso em outra ocasião, mas, por exemplo, numa escola bíblica você não só pode, como deve falar. Você não só pode explicar algumas questões de teologia, como você deve estar capacitado para falar isso. Entende? Então, agora, por que que o livro de Euclides, então, professor de Euclides, de Macabeus, se ele tem uma história dessa, fala do povo hebreu, fala sobre que Antíoco Epifânio entrou no templo e fez isso, fez aquilo, por que ele não foi aceito? Porque Macabeus, lá na apostila, deixa eu só achar aqui, mais para frente a gente vê, quer ver? Macabeus, capítulo de número. Hum. Eu tô vendo a apostila pelo computador, aí fica um pouquinho mais complicada para achar. Se eu não me engano, é capítulo 15. Eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar a orar pelos mortos. Entende? Eles vão ensinar que você deve orar pelos mortos. Então, isso você não acha em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Como eu dei o exemplo lá de Daniel. Você não acha na Bíblia falando sobre dragão. Entende? Então, como que pode ser aceito aquela parte? Você não acha na Bíblia falando que nós devemos orar pelos mortos? Então, como podem ser aceita aquela parte? Se na própria Bíblia fala que o homem deve morrer somente uma vez, entende? Como que vai me ensinar que eu devo orar por quem já morreu? Então, esses livros apócrifos, eles servem como um pano de fundo histórico. Então, o período interbíblico, ele não deixou de existir. Ele existiu. Deus não falou com o homem, mas houve uma história por trás do período interbíblico, né? Quando foi concluído o Novo Testamento, o que que nós sabemos sobre a história? O que que deu à igreja primitiva? A gente vai buscar livros. Indico aqui, ó, Eusébio de Cesareia, né? Um homem que não só ele, mas como Filo de Alexandria, outros que vieram depois, que escrevem, fizeram comentários bíblicos falando sobre a igreja primitiva, né? Eu estou até fazendo um trabalho sobre a igreja primitiva, os desafios da igreja do século 21. Depois eu vou até lançar um livro aí, mais para frente. Os desafios da igreja do século 21. Só que eu vou me basear nos desafios da igreja do século 21 mediante o que é a igreja. Mediante a igreja primitiva, principalmente os 4 primeiros séculos da igreja primitiva. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, inclusive nessa aula. Então, pessoal, para caminhar aqui para o encerramento da nossa aula, na página 11, vai dizer assim, eu estava lendo aí, né? Embora o período interbíblico não seja amplamente documentado nos textos bíblicos, outros escritos históricos, olha aí, e apócrifos, como o livro de Macabeus, forneceram alguns detalhes sobre esse período de transição. Por que transição? Porque depois do período interbíblico vem Jesus Cristo, né? Que aí zera o ano, tá? E aí começa ali o ano 1, o ano 2, o ano 3, que é a época de Jesus, que Jesus Cristo vem na Terra. Então, quando nós falamos assim, nós estamos no ano 2023, é pós-Cristo,
Por isso que fala depois de Cristo, tá? Mas antes de Cristo tinha uma história aí por trás, né, que a gente precisa entender, que é o que a gente viu lá na primeira aula, né? Foram 1500, 1600 anos de tradução, de escrita da Bíblia Sagrada. Fornecem alguns detalhes sobre esse período na transição de história da região. Esses escritos são valorizados para entender melhor o contexto e as mudanças que ocorreram antes do início do Novo Testamento e do ministério de Jesus Cristo. A divisão do Antigo Testamento é importante para que possamos aprender a nos encontrarmos dentro das pregações, certo? Então, assim, é importante você saber a história, como foi dividido, como não foi, quando você for pregar, por exemplo, quando você for ensinar numa escola bíblica, ou você virar um professor de teologia também, quando você for discutir, falo discutir, uma discussão saudável entre a família, no trabalho, você tem uma base para você discutir aquele assunto. Quando você conhece, sabe como é a divisão da Bíblia Sagrada, tá? Porque é muito difícil hoje em dia você conhecer alguém que tem vontade de estudar a Bíblia, né? Eu dou glória a Deus quando a gente acha pessoas para estudar, porque é muito difícil. As pessoas estão acostumadas a abrir a Bíblia e falar um monte de besteira. Tem um teólogo chamado John Trape, né? Mais tarde, Agostinho reproduz isso, que ele fala assim: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Então tem um monte de gente que faz isso, fica inventando história ali da cabeça e não, que aqui eu acho que fala assim, eu acho que fala. Não é o que você acha. É uma produção textual ali por trás do que você acha. E é o que o autor diz e pronto, acabou, tá? E se o autor dá ideia para você achar outra coisa, essa outra coisa você vai ter que ter um auxílio de livros, tá? Você vai ter que ter auxílio de comentários bíblicos, como esse aqui, por exemplo, ó, comentário bíblico de Lucas. Depois eu mando a foto aí para vocês, Matthew Henry, tá? Então, ou seja, foram pessoas que estudaram e ainda não conseguiram dar um veredito para falar, é isso que fala. E aí a pessoa às vezes chega na igreja e sabe, dá uma agonia, cara, fica agoniado só de ouvir. E eu tava saindo de casa e Deus falou comigo, amém, irmão, amém, irmã. Deus falou com você, então abre a Bíblia e prega, não abre a Bíblia e fica falando da sua vida. E é uma dificuldade, é uma dificuldade. Por quê? Porque ninguém quer sentar para aprender. Quando você fala de teologia e você fala assim, como que é a divisão da Bíblia? O camarada não sabe quem foram os profetas maiores, quem foram os profetas menores, qual era a função de Daniel na Babilônia, qual foi a função de José no Egito, qual foram os períodos dos patriarcas, dos juízes, o período da teocracia, que foi Deus governando, o período dos reis, não sabe. Como que essa pessoa vai pregar sem saber essas divisões bíblicas? Porque para você pregar, você tem que fazer uma introdução. Não é só movimento, não é só gritaria. E no meio que a gente está envolvido, eu falo a gente, porque eu faço parte da Assembleia de Deus, é pela gritaria. Se o cara tem uma boa oratória, uma boa oratória não, se ele aprendeu a gritar, se ele aprendeu a dar 2 pulinhos, eu não falo, não estou sendo crítico, porque eu também pulo quando eu sinto a presença de Deus, mas eu não pulo todo dia, eu não pulo toda hora, porque não é brincadeira. Se ele fala isso e aquilo, acabou, irmão. Ele é um ótimo pregador. Agora, se ele for explicar a Bíblia, a igreja dorme. Dependendo da igreja, ele não consegue nem falar até o final, de tanta caras e bocas, expressões corporais, faciais, que ele vê, desanima, é desanimador, sabe? Por isso que a gente chega numa aula dessa, a gente incentiva, lê a Bíblia, tenha uma vontade de ler a Bíblia, faça um devocional. O que é devocional? Você acordar e você falar assim, esse mês eu vou ler o livro de Salmos, esse mês eu vou ler Mateus,
e todo dia você separar um período do seu dia para um capítulo, você mesmo fazer uma reflexão daquele capítulo, se possível fazer até anotação. Ah, Euclides, professor Euclides, mas eu não tenho tempo. Meu, para, olha a sua volta. Quanto tempo você gasta em celular? Quanto tempo você gasta com coisas desnecessárias? Desculpa, quanto tempo você gasta falando da vida dos outros? Sabe? Quanto tempo você gasta em redes sociais? Já falei aqui, celular, redes sociais. Quanto tempo com coisas necessárias em frente a uma televisão? Agora, 30 minutos, 20 minutos lendo a Bíblia e estudando, isso só vai te trazer benefício, gente. Lembra na primeira aula que a gente falou? A Bíblia, ela é um livro que foi deixado como se fosse uma carta de um pai para um filho. Então, se esse filho ele não lê aquela carta todo dia, ele não vai saber o que o pai quer dizer. Ele vai dar cabeçada, ele vai cometer erro, ele vai cair de novo, ele vai cair no mesmo erro de novo. Então, se a gente precisa disso daqui que a gente está fazendo agora. Desculpa o desabafo aí, mas essa é a grande verdade, gente. Essa é a grande verdade. Falaremos agora sobre os profetas pré-exílicos. Aconteceu antes do exílio babilônico, que foi aquele exílio que a gente citou aí há poucos minutos atrás. São aqueles profetas que profetizaram antes do exílio, ou seja, profetas que falaram assim, ó, se conserta, a casa vai cair, Jeremias, Ageu, vários profetas antigos, Ageu não, perdão, Jeremias, entre outros profetas, Jeremias é pós-exílico, né? Profetizaram, a casa vai cair, põe a sua casa em ordem, o negócio vai ficar feio. Aí veio a Babilônia, os profetas que profetizaram dentro da Babilônia, Daniel e Ezequiel. Nós estamos na Babilônia, mas não vamos se curvar aos deuses estranhos. Vamos guardar a nossa adoração somente para o Deus de Israel. Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, abria a janela do seu quarto. Ezequiel também a mesma coisa. Ezequiel ainda consegue pegar o fim ali do exílio babilônico. Exílio, profetas pós-exílicos são aqueles que profetizavam após o encerramento do exílio. Aí sim, Ageu, Zacarias, Malaquias e ali na reconstrução dos muros com Neemias. Caminhando aqui para o encerramento, aqui na página, vamos pular a página 12, que foram coisas que nós já falamos. Página 13, nós falamos aí sobre os apócrifos, né? Segundo parágrafo, os livros apócrifos não são canônicos, que nós explicamos aí o que são canônicos, jamais foram incluídos no cânon pelas autoridades reconhecidas, jamais foram aceitos pelo povo judeu. Só em 560, olha só, no Concílio de Trento, o ano 500 muda tudo, tá? A gente vai falar sobre isso depois. O ano 500, 1517, é o ano da reforma, tá? É o período da reforma. Então, pós-reforma com Martinho Lutero, muda tudo. Aí depois vem João Calvino, depois vem Jacob Armínio, tá? Muda tudo, tá bom? Aí vem a Igreja Católica, né, que faz então a divisão, que é daí que nós somos conhecidos como protestantes. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, somente em 1500, né, no Concílio de Trento, que também a gente vai falar sobre isso mais para frente, a Igreja Romana declarou canônicos, ou seja, incluiu, né? Incluiu ali os livros canônicos na Bíblia Católica. Jamais foram citados por Jesus, é aquilo que nós falamos. Aí, ó, 2 Macabeus 15:38 e 1 Macabeus 12:43 ensina que devemos orar pelos mortos. A Igreja Evangélica não aceita literatura apócrifa, porque considera que seus livros não foram inspirados por Deus e não possuem autoridade. Ali vai falar ainda aquilo que a gente já falou, no decorrer de 1600 anos, as línguas que foram escritas hebraico e grego, página 13, né? E é isso, tá bom? Então a aula de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, reclamações, desabafos, podem mandar mensagem, tá? Vou estar encaminhando
essa aula para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Lembrando que essa é a segunda aula de bibliologia. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.